vamos à segunda etapa aí do curso de propagação. Agora, exatamente, nós vimos a primeira parte de estrutura do viveiro, agora exatamente a parte de propagação em si. E hoje a gente vai iniciar aí com algumas estruturas, né, da flor, dá para a gente entender a propagação. E esse entendimento inicial ele vai ser importante para a gente, inclusive, escolher o método de propagação, inclusive é utilizado para o melhoramento e a importância de todo esse conhecimento que vai influenciar aí na escolha do melhor método de propagação. Então a gente vai ver aí a parte dessas estruturas, né, de propagação assexuada e apomixia, tá certo? Então o que seria, na verdade, a propagação de planta, né? Então a propagação é o método que eu ter uma planta e multiplicar várias outras, né? Nos vegetais aí. Nós temos dois métodos, que é um método que nós chamamos de método sexuado e o método assexuado. Né? Então nós vamos ver esses dois métodos bem detalhadamente, as vantagens e desvantagens de cada um deles, né? Por que eu escolho um método de propagação para uma espécie, por que eu escolho um outro método de propagação para outra. Então, a gente entendendo o processo, a gente vai ver que existe um método mais adequado para cada categoria de plantas e a gente vai estar trabalhando, né? Então, na verdade, quando eu trabalho o método de propagação de planta, que eu trabalho o método sexuado, né, utilizando basicamente da semente, né, que é o método sexuado, a gente tem que entender alguns processos que acontecem dentro dessa formação da semente ali. Então, por que desses detalhes? Exatamente para a gente entender as estruturas que se formam para formar a semente e qual a origem, a gente entender, por exemplo, o que é um embrião no celular e qual a importância disso e dentro desse processo de propagação, tá certo? Então, para a gente, nesse processo sexuado, ele é composto basicamente dessas etapas aqui, né? Que é a divisão celular, formação de gameta masculino e feminino, né? E numa estrutura, né, que é a flor em si, para que ocorra a polinização, fecundação, fertilização e semente. Então, nós vamos estudar essas etapas aqui detalhadamente, né, para a gente entender aonde que a gente pode interferir nesse processo aqui, dentro de um processo de propagação e de multiplicação de planta e até num processo de melhoramento de plantas também. Tá? Então, lembrando que no processo sexuado, na verdade, voltando aqui, só recordando, basicamente, nosso interesse não é a genética em si, mas é importante a gente lembrar que no processo sexuado nós temos a divisão, né, ou a redução do número de cromossomos. Então, se eu tenho o sistema 2N cromossomo, trabalhando só com um par de cromossomos, nós podemos imaginar que no caso aí nós temos planta tem mais de 15, 16 pares de cromossomos, né? Mas só para a gente entender, na genética é mais fácil a gente trabalhando com então, um par de cromossomos. Normalmente a gente tem genes que está nós chamamos até de genes homólogos, né? Aí nós chamamos até de azão e azinho, que eu posso ter um gene num cromossomo, numa cromatina, e no outro um azão, o outro azinho, um dominante em relação ao outro. Então nós vamos ter características diferentes da planta. E no processo de formação dos gametas, então vai ocorrer o que nós chamamos meiose. Então a gente tem a duplicação desse número de cromossomos na divisão celular e nessa etapa da meiose, né, então ele se divide, vai um cromossomo para cada lado da célula, primeiramente, e depois ele, num processo novamente, ele divide em 4 células, né? E ele dividindo, ele tinha 2N, né? E ele vai para N cromossomos. Tá? Então isso aqui é uma fita de cromossomos. E então veja bem, se eu tinha azão, eu vou ter azão, vamos supor que eu tenho azão vermelho, azinho, o azul. Então eu vou ter azão, eu vou ter um cromossomo azão, outro azinho, azinho. Isso no caso de ter pares
né, que tem genes diferentes, né, pares homólogos, né, diferentes, tá certo? Então esse processo aqui nós trabalhamos pensando num gene e numa fita cromossoma, imaginando que ele tem vários. E a gente não vamos pensar nem no processo de recombinação gênica que ocorre durante esse processo, tá? Então, entendendo isso aqui, a gente vai, então, no processo da flor, ou do processo de formação do gameta masculino e do gameta feminino, que no caso aqui o gramo de pólen é o masculino e o óvulo seria o gameta feminino, então ele tem N cromossomas, assim como outras estruturas que a gente vai ver. Né? Consequência disso, né, depois, quando eu for formar uma nova planta, eu vou ter a união de gametas, que ele possa unir esse com esse, ou esse com esse, e assim por diante. Assim como esses dois, formar vários tipos diferentes de planta, pensando em um par de cromossoma, ou uma característica, mas são milhares e milhares de características. Então, dentro desse processo, então, entender isso aqui, como que isso acontece. Então, ocorre na planta também, normalmente no caso da planta, nós temos os órgãos, né, reprodutivos, que nós podemos ter os órgãos reprodutivos masculino e feminino. No caso aqui da flor, ela é composta aqui, essa parte interna aqui, que é a parte feminina, né, onde nós temos aqui o ovário, né, o estilete e o estigma. Tá? E tudo isso aqui nós chamamos de órgão reprodutivo feminino, tá certo? E depois nós temos aqui o órgão reprodutivo, né, masculino, que aí nós temos uma parte que é o filete, o conectivo e a antera. Então, na verdade, o processo de meiose ocorre aqui no ovário, assim como ocorre aqui na antera. Então, aqui formando o óvulo e aqui formando o gameta masculino, que no caso é o grão de pólen, tá? Então, esse é os órgãos reprodutivos. Agora, nem sempre vai estar bonitinho desse jeito. Nós vamos ver que, na verdade, existe uma complexidade bem maior em cima disso aqui. Veja bem, aqui ficaria fácil, eu poderia então ter uma recombinação dentro da mesma planta, poderia ocorrer, né? Que o grão de pólen poderia daqui e cair sobre já o estigma, ou seja, o órgão masculino e aqui o órgão feminino, tá? No entanto, existem algumas plantas que esse grão de pólen são autoincompatíveis, que ele vai produzir algumas proteínas aqui, que vai conectar aqui no estigma e identificar para que ele possa desenvolver. Mas nós vamos ver um pouquinho mais de detalhe disso aqui para a gente entender que mesmo eu tendo a parte masculina e feminina, em algumas plantas esse pólen é autoincompatível. Um exemplo disso é o caso do maracujá, que é uma flor completa, que tem a parte feminina e a parte feminina, mas o próprio pólen da própria flor não consegue polinizar a mesma flor. Ou seja, se eu não tiver uma planta diferente próximo, né, não vai ocorrer polinização. E veja bem, e se não tiver algum inseto, né, que venha e carregue esse pólen de uma flor para outra, né? Então, para isso, normalmente nessa parte aqui da planta, né, na base, né, normalmente ela tem algumas glândulas que produzem o néctar, que é um açúcar, né? Vamos dizer assim que o inseto é atraído pela coloração das pétalas e ele vem aqui para sugar esse néctar. E nesse momento ele acaba encostando aqui nas anteras e indo para outra flor, ele encostando no estigma, né, da outra flor. Então os insetos têm uma importância, né, no processo de polinização. Então essas pétalas elas servem como atrativo. E normalmente a sépala era no processo de formação da flor, é uma folha, né, modificada, né, que tinha no desenvolvimento da flor, ela tinha a função de proteção, ok? Então órgão feminino e masculino. Então nós vamos ter, nesse caso aqui eu tenho apenas, né, um estigma, mas eu posso ter flores, uma variação, né? Ter flores onde eu tenho vários estigmas, né? Ou seja, a parte feminina pode ter mais de um, né? Então, por exemplo, eu não coloquei aqui, mas espiga de milho, cada pelo daquilo lá é um estigma,
Tá? Então tem milhares, que cada um vai formar um grão de milho depois. Tá? Então tem vários desses estigmas aqui. Tá? E a parte masculina, né, que no caso do milho seria o pendão, que a flor masculina estaria lá na parte mais alta. Então veja que eu tenho ovário, aqui nesse caso um ovário abaixo do nível das pétalas, nesse outro aqui eu tinha um ovário acima do nível das pétalas. Então isso aí leva a uma classificação quanto das flores quanto à posição do ovário. Isso que mais como curiosidade, né, que não vai interferir tanto no processo, só a gente recordando aqui os vários tipos de ovário, que é o ovário abaixo, né, das pétalas, né, e ele poderia estar acima. Então, ovário súpero, ovário ínfero, que é abaixo, né, e aquele que é intermediário. Né, então, ficaria entre os dois. Aqui só mostrando algumas flores com essas características aqui, tá certo? Então, é mais como novidade. Então, nós vimos ali que inicialmente eu disse que algumas flores não conseguem polinizar, apesar de ter os dois órgãos, uma flor completa, com a parte feminina e masculina, tá certo? Então, mas nós vamos ter uma variação nisso aí, onde nós temos flores individuais, tá? Então, eu posso ter flores hermafrodita ou dioicas, né? Onde eu tenho hermafrodita, que tem os dois sexos, né? Com estame e pistila, a flor completa que nós chamamos, né? Nós falamos aqui bissexual, monóica. E podemos ter flores dioica, né? Então, flores que têm apenas a parte masculina ou a parte feminina. Então, nós vamos ver os dois tipos. Então, na própria flor, eu posso ter dois tipos de flores, que nós falamos, só masculina ou com as duas individuais. Então, exemplo, por exemplo, de uma flor monóica, mamão. Mamão eu tenho flores masculinas e tem flores femininas. Tá? Abóbora, a mesma coisa, tem flores masculinas e flores femininas, que são duas flores, e o pólen, no caso da abóbora, na própria planta eu posso tirar a flor e polinizar, que ela é autocompatível. Outras já não são, né? Então existe uma variação. Isso vai levar a vários tipos de plantas que têm uma uniformidade maior ou menor, de acordo com quanto maior a possibilidade de autopolinização, mais parecidos são as plantas, tá? Mas nós podemos ter, aqui nós trabalhamos como flores, mas eu posso ter a planta também, que tem as duas flores, né, que pode ter flor hermafrodita, ou uma planta que possa ter só a parte masculina ou a parte feminina. Então eu posso ter hermafrodita, uma planta, por exemplo, né? Hermafrodita, que ela tem tanto flor masculina como feminina, né? Possui somente flor que tem flores completas, né? E aquela monóica apresenta flores pistilada e estaminada na mesma planta. Então aqui eu tenho uma flor completa, aqui eu tenho uma flor masculina e uma flor feminina na mesma planta. Mas eu posso ter uma planta dioica, onde eu tenho uma planta, né, que é estaminada e pistilada em plantas diferentes. Ou seja, eu tenho uma planta masculina e uma planta feminina. Não é a flor, é a planta só com um tipo de flor. E flores ginóicas, somente flores pistiladas. Andróicas, somente flores estaminadas. Então, isso aqui, para ficar mais fácil, isso aqui é mais um conceito, né? Depois, para ficar mais fácil, eu prefiro mostrar aqui, né? Dentro desse esquema, fica mais fácil da gente entender, né? Então, eu posso ter uma planta hermafrodita, onde a flor, ela tem a parte masculina e a parte feminina. Então, é uma flor composta. Então, isso aqui eu chamo o quê? Hermafrodita, uma planta hermafrodita. E uma planta monóica, onde na própria planta eu tenho flor masculina
e feminina na própria planta. Então, no caso aqui eu tenho o milho, por exemplo, que tem a masculina lá em cima, né, que é o pendão, e depois tem a espiga, que são aonde que estão a parte feminina, tá certo? Então é monóica. E eu posso ter ainda, né, no caso, né, então isso aqui é mono, né, na mesma planta tem os dois, ou dioica, duas plantas diferentes, uma planta só masculina, uma planta só com flores femininas. Tá? Aí eu venho as variações, né, também, aonde eu posso ter tanto a flor hermafrodita, né, e quanto a que tem a completa, quanto uma flor só feminina. Como eu poderia ter, nesse caso aqui, a hermafrodita mais uma masculina. Tá? Então, nesse caso, a hermafrodita poliniza a feminina. Nesse caso, a masculina pode polinizar a hermafrodita, né? Ou autopolinização também. Então, e aí a gente tem uma variação muito grande. Isso aqui só mesmo é para a gente ver que a própria natureza, ela tem, né, plantas diferentes que levam aquela espécie em si, que tem essa característica, aquela tem uma variabilidade maior ou menor. Né? Então, olhando tudo isso aqui, qual flor, qual planta dessas aqui na natureza teria uma variabilidade menor? Aquela que tem as duas flores, a flor hermafrodita, né? E permite a autopolinização, porque ela pode ter hermafrodita e não permitir a autopolinização, tá certo? Então, esse tipo de plantas diferentes vai levar na natureza você ter uma variabilidade maior ou menor. E isso vai dificultar, né? Quanto maior a dificuldade de polinizar, por exemplo, aqui, quando eu tenho duas monóicas que não permite a autopolinização, então a variabilidade é muito grande. Isso, para a gente usar isso na agricultura, é complicado. Por quê? A hora que eu vou plantar, sempre vai ter uma variabilidade muito grande. O que eu quero é o quê? Fixar alguma característica que me interessa, né? Em algumas plantas, como é no caso específico aí do milho, né, que tem as duas, eu não quero que autopolinize. Se eu tirar a masculina, fica só as femininas. Né? Então eu consigo trazer, se eu eliminar, se eu não quiser o pólen da mesma, eu posso retirar, né, essa parte masculina, que é o pendão, e controlar qual que é o pólen que vai polinizar e vai produzir um determinado tipo de planta. Eu posso ter controles mais fáceis ou não, de acordo com a espécie. Mas o que nós queremos é produzir uma planta, né, final, que sempre que eu fizer a polinização, né, ele dê a mesma planta. Então precisaria ter uma planta uniforme com os genes que está na masculina e uniforme, que nós chamamos isso aí de linhagens. Tá? Mas para vocês verem a variabilidade que vai estar acontecendo aí, e na produção de muda ou na produção de novas plantas, tudo isso vai estar interferindo aí na nossa escolha de planta. Só para entender esse processo, então, um pouquinho mais detalhado, voltando aqui, né, lembrando, na verdade, que em botânica, vocês acabam vendo, na biologia, já viram isso aqui, né? Então, normalmente, aqui na antera é onde que ocorre aqui a meiose, né, que é o processo, né, de formação aqui, a parte masculina, né, que vai a meiose N cromossomos, que é os grãos de pólen. E esse grão de pólen, ele vai cair para polinizar, né, na parte feminina. Agora, qual tipo de planta, de onde que vem, pode ter uma variabilidade muito grande. Tá? Eu não sei de qual planta que está vindo para cair nesse, ou que tenha compatibilidade ou não. A mesma forma, né, a parte feminina, a planta desenvolve, à medida que ela cresce, vai formar o ovário, né, à medida que amadurece, formando o ovário, né, aqui internamente ela vai desenvolver e vai formar algumas células aqui, cada uma, né, na sua embriogênese, na sua
o ovário e vai dar origem, né, aqui no ovário, às células que são gaméticas, né, N cromossomos, e plantas e células que são iguais à planta mãe, tá? Que é a parte externa, tá certo? E muitas vezes algumas delas aqui, dessas células que formam internamente, a gente vai ter alguns detalhes um pouco maior. Então, o saco embrionário aqui, ele inicialmente é N cromossomo, mas só para a gente ter mais um detalhe, né? Voltando aqui, vamos ver detalhe de cada um, só para a gente entender. Aqui na germinação do grão de pólen, quando ele chega aqui, na verdade, esse grão de pólen ele carrega, né, não só o material genético, mas ele carrega algumas enzimas, né, que são necessárias para identificar, né, o que são receptores que vão identificar o estigma da planta, né, que vai permitir o desenvolvimento aqui, né, do que nós chamamos aqui do tubo polínico, que vai crescer e vai levar o material genético, né, os núcleos espermáticos, né, dentro do tubo polínico aqui, núcleo polínico. Então, dentro do grão de pólen, ele já leva, né, ele vai estar vai desenvolvendo, né, e ele leva algumas enzimas que muitas vezes o grão de pólen, essas enzimas acaba provocando alergia em muitas pessoas, que são enzimas digere, né, que acaba, a função dela é estar digerindo a célula para ela crescer o tubo polínico aqui, dentro do estigma. Tá? Então, aqui é o tempo que normalmente ele identifica, dependendo para cada estigma, um deles é que vai desenvolver. Tá? Então, esse tubo polínico, ele identificou aqui que ele pode desenvolver, ele começa a desenvolver e carrega, então, aqui até chegar aqui internamente, onde vai estar a osfera, tá certo? Que vai ocorrer essa polinização internamente. Mas isso aqui, né, a formação desse tubo polínico, ele tem que ter essa identificação, que pode ser uma das causas de incompatibilidade. Então, lembrando então que está levando a célula geradora e o núcleo do tubo polínico também, que vai estar levando, além do material genético. Chegando aqui, ele vai polinizar, né, essa célula, algumas das células aqui, o ovário, aqui dentro do ovário, que é toda essa estrutura, né? Nós temos uma célula que chama aqui, que dá a origem aos tegumentos, a nucela, que é essa parte da parede do ovário aqui, tá? Nós vamos ver que cada uma dessas células aqui vai ter uma função aqui dentro para formar o fruto posteriormente. Uma parte forma o embrião, né? Que no caso aí seria a ovocélula, né? Que ela entra, poliniza a ovocélula, tá? Então ela vai estar polinizando, daqueles núcleos vai estar polinizando. Se a gente verificar, o embrião vai se tornar 2N e o endosperma, né? Que vai estar, são 3N, que vai formar esse endosperma, que na verdade vai formar a reserva. Então ela tem uma capacidade de produzir reserva maior, tá certo? Então, para a gente só entender, não vamos ficar trabalhando muito isso aqui, mas a semente deriva do óvulo, né, na verdade. Então a semente é o óvulo que foi fecundado, forma a semente. Então do ovário, né, deriva o fruto. O fruto é derivado do ovário. O pericarpo derivado da parede do ovário, desculpa. Então, são 3 camadas capilares. Então tem o exocarpo, mesocarpo e endocarpo. Então veja bem, essas 3 camadas aqui, ó, que nós chamamos também de fruto. Mesocarpo, endocarpo, que é originado então da parede do ovário, certo? Ou carpelo. Então, um fruto simples seria isso. Então, da flor, né, da flor do ovário, né, vai formar o fruto e a semente. Então, parte vai dar origem ao fruto e parte vai dar origem
a semente. Parte é 2N, né? E tem algumas que dentro da semente que vai ser 3N. Então aqui só uma foto real, né, de um início do desenvolvimento aí do epicarpo dentro de um ovário, né? Então o epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Isso aqui é uma foto, né, de um ovário, né, começando a desenvolver. Então, dentro desse ciclo sexuado, a gente vai formar vários tipos, né? Com a polinização, nós vamos estar formando, isso aqui é um ovário, né? E o tubo polínico vem e ocorre a formação aqui dos dois núcleos polares, das antípodas, sinérgides, né? Que são todas essas células. Não vou entrar nesse detalhe, mas da origem disso aí, vai formar então vários tipos de frutos, né? No entanto, existem algumas espécies, né, que o fruto, que na verdade é um pseudofruto, não é originado exatamente ali do ovário, né? Um exemplo desse é, no caso, o moranguinho. Isso aqui, né, que nós chamamos, né, de fruto, né, não é o fruto. O fruto, aqui as sementes são, cada um desses outros aqui são chamados do tipo aquênio, né? Então isso aqui seria, vamos dizer assim, o pedúnculo, né? Que desenvolveu, de onde que estaria cada parte externa aqui que formaria uma semente. No caso aqui também do caju, né? A semente estaria, o fruto seria aqui, é o que nós chamamos da amêndoa, né? Onde está a castanha também. Então, esse aqui é a reserva, que é a castanha, onde o embrião estaria aqui dentro. E aqui o pedúnculo, que o acúmulo de reserva acontece aqui nesse pedúnculo aqui. Tá? Então, isso aí nós chamamos de pseudofruto, que o fruto verdadeiro seria essa parte. E seria aqui no caso do morango, né, do moranguinho, os frutos também estaria aqui em volta. Então aí vai dar origem a vários tipos de frutos, né, pela semente. Então no caso da semente mais comum, nós temos no caso das monocotiledôneas, né, a semente ela tem a parte de reserva, que é aqui o endosperma, tá? E depois vem o epicótilo, né? Ou seja, que está o embrião aqui internamente, onde tem a radícula, né? Ou seja, aqui. Tudo isso aqui seria reserva e proteção, de onde vai dar origem ao desenvolvimento da nova planta, tá? No caso, sexuado aqui, né? Por enquanto, todas as sementes, a maioria das plantas, né, produz sementes com embriões sexuados, tá? Mas nós vamos ver que tem alguns casos que pode ter alguma alteração. No caso das dicotiledôneas, né, aqui só tem um cotiledôneo nas monocotiledôneas, das dicotiledôneas, né, ou eucotiledôneas formam 2 cotiledos e no meio ficaria então o embrião. Então a semente dá origem a esse tipo de semente. No caso aqui o mais comum é o caso aqui no caso do milho, do arroz e aqui no caso do feijão, tá certo? Que é mais comum da gente. Põe 2 cotiletos. Você molhar o feijão, você vai ver que ele abre, né? E dá para você identificar todas essas estruturas aqui, tá certo? Então você colocar ele para germinar. Então primeiro, uma boa parte emite primeiro a raiz, né? As raízes, e depois é que vem a parte aérea. Então a emissão, o crescimento da raiz e depois o crescimento da parte aérea. E para toda essa parte de crescimento e emissão da raiz aqui, utilizando as reservas, né, que estão aqui nos cotiletas. Aqui a mesma coisa, tá certo? Nós vamos ver algumas variações, né? Aqui eu já estou mostrando, no caso, a semente de milho, ela permanece no solo, e no caso do feijão, ela joga a semente para o lado de fora. A planta vai crescendo, os cotiledos, inclusive, vão ficando do lado de fora aqui, né? Mas nós vamos classificar isso aí também quanto ao crescimento ali da planta, ok? Então aqui no caso, aquela fruto mais simples, né, dentro daquela composição que nós vimos, né? Então aqui nós temos a semente que está aqui dentro dos cotiledos,
dentro, né, no caso do pêssego, né? Então vem aqui o endocarpo, depois o mesocarpo e depois aqui o epicarpo, né, que fica a parte de fora. Então, basicamente, aqui nós temos o ovário que desenvolveu, né, e formou a semente no centro. Mas nem todos estão dessa forma, alguns formam mais de uma semente, são policarpos, né? É só para a gente entender aqui a formação de uma maneira bem mais resumida, né? E mais simples. Mas, se a gente for verificar, nós podemos ter vários tipos de frutos, né? Que são classificados, né? Primeiro aí, quanto ao tipo de pericarpo que ele forma, né? Então, eu posso chamar o pericarpo, que pode ser um pericarpo do tipo seco ou do tipo carnoso, né? Nesse caso aqui, aqui nós temos aqui um tipo ervilha, castanha, né? Então ele é todo seco aqui a parte externa. E aqui no caso, né, da laranja, ele já seria todo envolvido, né, por frutos mais carnosos ou até líquido, né, no caso aqui, tá certo? E depois nós podemos ter frutos que são classificados quanto à decência. No caso aqui, que é abertura ou não. Então, nesse caso aqui, nós temos a ervilha, feijão, né, que forma aqui uma vagem, e ele abre e aqui você teria a semente já limpa, né? E depois aqueles que a semente ficaria internamente, né? Então, ele cobre todo e não abre, né, para estar expondo. Mas aí tem aqui só para classificar, eu coloquei são colocados esses tipos de fruto. Nós temos frutos monospérmicos, tem uma semente apenas internamente, né? No caso o pêssego, o abacate, que é aquele bem simples, né? E aquele polispérmicos, né? É quando possui mais de uma semente, né? Nesse caso aqui no melão, né? No próprio laranja e vários outros frutos. Então a gente classifica, né? São essas as classificações, os tipos de frutos, né, que tem. E esses tipos de pericarpo vai trazer algumas características de acordo, ou adaptações de acordo com o ambiente que a gente vai estudar, que pode levar inclusive à dormência, né, de acordo com a composição desse pericarpo. Mas nós vamos estudar esse pericarpo em um outro momento, quando a gente estiver trabalhando em dormência, a gente vai estar trabalhando um pouco mais de detalhado. Então, a natureza que desenvolveu esses vários tipos de pericarpo, ou a natureza para cada ambiente selecionou um tipo, né, de desenvolvimento do fruto, que se adaptou àquela condição ali para conseguir perpetuar a espécie. Vamos ver que as adaptações quanto a esses tipos de pericarpo. Então veja bem, até então nós trabalhamos os frutos todos que são idênticos, todos os frutos que ocorreu recombinação genética, né? Ou seja, todas as sementes, teoricamente, ela é diferente da planta-mãe. Porque toda semente, né, ela é originada de uma recombinação de um gene da origem sexuada ou não. Mas algumas plantas, né, da parede aqui do ovário, ele pode formar vários embriões. Então eu tenho o óvulo da nucela, essa parede aqui, inicialmente que a gente chamava parede do ovário de nucela, que é da mesma origem da planta mãe, que forma aqui, que é 2N mais N da planta mãe, que não ocorreu recombinação, é do saco embrionário todo aqui, tá? Então ele pode formar alguns embriões, tá? E isso vai ser uma característica da propagação para nós muito interessante, onde eu posso ter uma semente originada, ou não, um embrião, né, originado de semente que é idêntico à planta mãe. Algumas espécies, né, acontece esse tipo de embrião. Tipo, nós vamos ver que a vantagem do desenvolvimento de uma semente, né, é que ela desenvolve que protegida, tá,
de várias enfermidades, de doença, inclusive a planta pode estar doente, mas ela tem uma proteção aqui muito grande e a semente, normalmente, mesmo a planta estando doente, um vírus e tudo, a semente permanece sadia. Ela tem toda uma proteção, né, no seu desenvolvimento, na própria natureza. Então, as plantas originadas de semente, ela tem uma vantagem muito grande de crescerem livre de doenças. Não quer dizer que você planta uma semente ela vai estar livre, porque você pode contaminar. Porque você pode carregar isso aí. Depois nós vamos entender isso aí, estudar isso aí detalhadamente. Então veja bem, todas as plantas, a progênie, né, da planta sexuada, ela vai ter uma planta totalmente desuniforme. E quando eu tenho a apomixia, que é o desenvolvimento de um embrião, tá? Da parede da nucela, ou embrião nucelar, ou apomixia, que é o processo que nós chamamos, ele vai produzir plantas idênticas à planta mãe, todas iguais. E isso é uma característica importante na propagação. Porque se eu tenho uma planta que tem uma genética que me interessa e eu quero fixar, eu consigo produzir essa planta utilizando a semente e fixando a característica, sem ter essa recombinação. E esse é um processo que é bastante interessante porque na maioria das recombinações genéticas não controlada, então naturais, apenas a cada 1000 plantas eu tenho uma superior e as outras acabam tendo recombinação que não é interessante dentro da fixação de alguma característica na agricultura. Então, esse processo de apomixia é um processo que a gente vai usar na produção de mudas. Então, a gente tem que... Mas a planta pode produzir a planta embriões gaméticos e apomíticos. Aí a gente vai ter que diferenciar entre um e outro. Então, a apomixia é o processo de reprodução assexuada da planta que se assemelha a uma reprodução sexuada normal, mas em que o embrião é formado sem que ocorra meiose nem fusão de gametas. Então, não há fertilização do pólen e o desenvolvimento embrionário inicia por divisão de uma célula diploide, que no caso aí é a nucela, né? E então existe na verdade, na apomixia, dois tipos de apomixia, onde o saco embrionário evolui e desenvolve sem a meiose. E pode ocorrer um outro caso, né, onde o saco embrionário aborta, né, e uma célula vegetativa do tecido somático circundante desenvolve, dando origem a um embrião somático. Tá? Então, nesse caso, nós temos uma embrionia adventícia e aqui uma semente apomítica, tá certo? Então, são os dois processos que tem. E na natureza, né, nós temos aí de planta original 35 famílias, 130 genes e 400 espécies, né, que tem apomixia. Ou seja, lembrando que a natureza, isso identificado até então, né? Lembrando que na natureza nós temos um número de espécie muito grande, né? Então esse aqui é um número bem pequeno em relação ao número de espécies que existe na natureza, tá? Aqui eu coloquei mais, se alguém tiver interesse em aprofundar os tipos de apomixia que tem, como que é a origem aqui dentro do ovário, qual a célula que dá origem. Então nós temos esses 4 tipos aqui de apomixia, que é a diplosporia, aposporia, embrionia adventícia e aposporia e sexual, que é um processo misto dos dois. Na prática, que a gente quer entender o que é importante, então vamos lá. No caso aqui, no caso do cito, que é a apomixia, no caso aqui facultativa, né? A planta produz descendente tanto de origem sexual, bem como de origem apomítica, que é o caso aqui da semente de citros. Então, quando eu colocar uma semente de citros para germinar, pode germinar um embrião sexuado
ou assexuado. No caso, quando a gente vai fazer propagação de planta e que eu tenho uma planta com uma característica de porta-enxerto, por exemplo, resistência a um nematóide, e eu quero fixar aquela característica, eu utilizo a semente e utilizo apenas o embrião assexuado, ou embrião, né, apomítico, ou embrião celular, que é tudo a mesma coisa, né? Então são sinônimos, tá certo? Então isso pode acontecer em algumas plantas. Então no caso de citros, né, esses embriões vão ser utilizados para uma questão prática, né? Então quando eu coloco para germinar, normalmente no tubete eu coloco 3 sementes. E das 3 sementes, a hora que desenvolver, eu vou verificar qual delas aqui, né, normalmente 3 por garantia, que eu posso ter uma semente que não germina, ou da semente a que germinar, né, ele pode ser sexuado ou assexuado. Como que eu vou diferenciar? Então, normalmente, os embriões assexuados ou nucelares é aquele que desenvolve mais. Então, se a gente verificar aqui, eu tenho um tubete onde eu tenho plantas que desenvolveu menos e 3 que desenvolveu mais. Né? E normalmente, esses aqui que desenvolvem mais, né, com uma certeza aí de 90%, porque o número de embriões nucelares dentro da semente, ele é mais vigoroso, normalmente ele é maior do que o embrião sexuado. Normalmente ele é maior. Se você pegar o embrião sexuado, normalmente ele dá folhas diferentes da planta mãe, ele pode dar características de coloração, normalmente o vigor dele, além de ser menor, dá coloração diferente. Então, visualmente, o produtor rural ele consegue diferenciar, né, facilmente um embrião sexuado de um embrião nucelar. E o produtor normalmente chama de machinho, né, aqueles que são diferentes aí, ele elimina todos os demais, deixando só o embrião nucelar. Então, esse é um processo prático, né, de produção de plantas idêntica à planta mãe, utilizando a semente. Né? Então, na propagação de planta, esse processo, né, ele não acontece apenas com citros, acontece com o abacate, acontece com a manga também, né, que são 3 fruteiras que a gente utiliza a semente para formar o que nós vamos chamar mais na frente de porta-enxerto. Tá certo? Nós vamos entender e fica tranquilo, né, que é a parte que compõe o sistema radicular da planta, né, que é originado, que é propagado por semente, para ser utilizado na propagação, né, para enxertia posteriormente. Tá? Então é um processo prático, né, dessa tipo de propagação. Espero, né, que a gente que tenha conseguido entender esse processo, né, a importância da propagação de semente. Agora a gente vai, na próxima aula, a gente vai começar exatamente trabalhar a propagação sexuada, a germinação na parte prática, que foi entender, se vocês entenderem todo esse processo, você vai auxiliar nessas próximas aulas aí então. Falou? Muito obrigado e até a próxima aula.